A tribulação final. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, 1. E agora, após 3,5 eras do surgimento da raça ariana, e dos 2160 anos da era de peixes, e depois da abominação desoladora da crucificação de Cristo, se levantará a pergunta final: quem é como Deus? A maior nobreza, que se levanta a favor dos descendentes, e este tempo será de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, mas livrar-se-á também todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Agora é a maior tribulação da história da humanidade, é o fechamento do ciclo evolutivo de juízo. Pois, agora, é revelado finalmente que, o iludido que adorar qualquer religião, orgulho ou doutrina, ficará no seu inferno de mundo inferior de consciência, sendo sempre queimado pela verdade, sem salvação de juízo. Profecias são premonições de fatos e nenhuma religião. As profecias são as provas materiais da existência de uma consciência transcendental, no espírito de verdade, da unidade do infinito. Logo, a vida é mesmo eterna. Não existe reencarnação. O ser discerne a realidade ou não, ele evolui de juízo ou não. Não existe meio discernimento. As premonições já são as próprias provas que a consciência ultrapassa o tempo e espaço, fora até do seu relativo corpo mortal. O Apocalipse é a revelação do fim do mundo das inventadas doutrinas e soberbas humanas, e não a destruição literal do mundo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, 13. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes, ou 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Fora, do Reino Unido, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Adorar qualquer doutrina é idolatria. Doutrinas são mentiras, invenções, elas não existem na realidade. Misticismo é ignorância, é a falta do conhecimento da verdade. A vida real é simples, pura, humilde, ela não tem a futilidade do mistério. Aquele que segue um guia deixa de crescer por si mesmo. O nome Miguel significa a pergunta final da razão de toda a vida humana: quem é como Deus? Porque somente também quem for autoconsciente, como Deus, poderá estar sempre com ele em seu reino unido. Cristo é como Deus. Porque Cristo é puro, sem doutrina e nenhum preconceito contra pessoas. E quem se ajustar nessa condição de pureza de Cristo também evolui para Deus. Deus não é um nome ou uma entidade, mas uma condição relativa de consciência diante de outros seres. Até o homem é um ser acima em evolução dos animais. As crianças vêm ao mundo puras, sem doutrinas e sem nenhum preconceito contra pessoas. E as pessoas devem retornar assim, após a sua existência relativa. Não existe reencarnação. Quem não ressuscita despertando de consciência para a realidade não evolui para Deus. Não existe meio discernimento da realidade. As revelações alertam que 1/3 dos espíritos da dimensão pretérita nem evoluiu para a existência humana. Eles ficaram como diabos, intrigantes, fora da realidade, por causa de suas próprias ilusões de soberba, com preconceitos de bem e mal,
indo contra a imparcial justiça da lei do Espírito de verdade, da natureza. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Não há mesmo a reativa e compulsória reencarnação, o ser discerne a realidade ou não. Quem não discerne não evolui. A consequência do resultado de toda a vida é a consciência final que atinge o ser. Os seres são provados pela vida, para discernir a realidade ou não. As pessoas com discernimento na realidade compreendem que doutrinas são mentiras, artifícios, invenções, elas não existem de fato na realidade. As doutrinas são inventadas para limitarem as pessoas. Os hebreus sem juízo receberam leis para serem contidos. Cristo libertou o povo do inútil e místico judaísmo, terminando com toda a lei, acabando com tudo, com os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. A lei e os profetas duraram até, inclusive, João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, segundo Coríntios 3, 14. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4, 2. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista, mas o pequeno no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7, 28. João Batista estava fora do reino da consciência divina, pois ele ainda inutilmente batizava os judeus em água. Desenvolver de consciência é uma questão de despertar pessoal. Os discípulos de Cristo não o escutaram, mesmo ele afirmando que João estava fora do Espírito de verdade. Por isso, por falha dos discípulos, o Evangelho, da boa notícia, da verdade é restaurado agora. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20 e 21. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Os discípulos não alcançaram por si mesmos o real Espírito de verdade, como Cristo, eles até discriminavam as mulheres dos homens. Eu não permito, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2, 12. Pois o eu sou o que sou, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deuteronômio 10, 17. Cristo ressuscitou em vida. Ele se despertou de consciência para a realidade, sendo esclarecido pelo Espírito de verdade, acima das ilusões dos demais, atingindo um reino de juízo acima. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 52. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, 9. Assim como as doutrinas são falsas, de mesma maneira, as ilusões de orgulho criam preconceitos contra pessoas,
que afastam os seres da realidade da vida. Cada pessoa é única, incomparável. Então, qualquer preconceito contra pessoas é falta de inteligência ou insanidade. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Pecado é somente injustiça, pois a palavra vem de delito. Cada um tem liberdade para usar o seu próprio corpo como quiser, sem o direito de censura por ninguém. Pessoas com juízo, no espírito de verdade da realidade, não adoram doutrinas, não seguem sacerdotes, não entram em templos, não fazem rituais e não pagam dízimo. O que nos liga ao divino é o amor e não regras inventadas. O amor é acima de qualquer lei, pois amor já é respeito. Logo, salve-se de juízo. Viva na realidade da verdade da vida, seja puro, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas. Ame a ser superior de juízo, sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem ilusões ideológicas.